Olá, eu sou Rodrigo Colombelli, líder em treinamento na rede de jovens, e vou ler com vocês Ezequiel do 23 ao 26. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oholá, a mais velha, Oholibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quando ao seu nome Samaria, e Oholá, e Jerusalém, e Oholibá, e prostituiu-se Oholá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim, cometeu a ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria. E com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos, se contaminou, e as suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levantaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã, Oliabá, corrompeu o seu amor mais do que as suas devassidões. Foram maiores que a de sua irmã. E namorou-se dos filhos de Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com um prior, cavaleiros que andavam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos cadeus, pintadas de vermelho, com os seus lombos cingidos e tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com aparência de capitões semelhantes aos filhos de Babilônia e em Caldeia, terra do seu nascimento, e enamorou-se deles. Vendo-os com seus olhos, ele lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e contaminaram com suas impúcias. E ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim, pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou-se as suas prostituições, lembrando-se dos dias de sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os seus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oliaba,
Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e eu os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus e de Pecode e de Soa e de Coa e todos os filhos de Assíria. Com eles jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitões e homens afamados, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti, com carros, carretas e rodas, e ajuntamento de povos. E se poderão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo e julgar-te ao segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos, tuas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade, a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu te entregarei nas mãos que aborreces, na mão daqueles que se tinha apartado tua alma, e te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituísse após os gentios, e os contaminasse com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andasse, por isso entregarei o teu copo na tua mão, assim diz o Senhor Jeová. Beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito de embriaguez, e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é o copo de espanto de assolação. Bebê-lo após, pois esgotá-la-ás, e os seus cacos roerás os teus peitos. Arrancarás, porque eu o anunciei, e diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como se te esquecesse de mim, e me lá lançaste para trás de suas costas. Também carregarás a tua malignidade e tuas devassidões. E disse-me o Senhor: Filho do homem, julgarás a Olá e a Oliabá, Olibá. Mostre-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo, para os consumirem. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Portanto, havendo sacrifício, seus filhos e seus ídolos vinham ao meu santuário no mesmo dia
para que profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles, te lavaste, coloriste os teus olhos, e ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram-se braceletes nas suas mãos, e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora deverá se contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela, como quem a uma prostituta. Assim entregaram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramaram o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congressão, e as entregarei ao deserto e ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras e acutilará com suas espadas. A seus filhos e suas filhas trarão, e suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E vossa infâmia carregarais sobre vós, e levarai os pecados dos vossos ídolos. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. 24. A parábola da panela. E veio a mim a parábola do Senhor, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome neste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para a casa rebelde, e diz-lhe: assim o Senhor Jeová põe a panela ao lume, e põe-na, e deita-lhe água dentro. Me ajuda, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima sobre os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela e de seus ossos. Portanto, diz assim o Senhor Jeová: aí da cidade sanguinária, da panela que escuma e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela. Porque o teu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada, e pôs e não derramou sobre a terra, para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira.
amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e a tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está infâmia, pois te purificarei. E não te purificaste, nunca mais será purificada da tua imundícia. Quando eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor disse, será assim, e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eis que tirai de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata teu turbante e te coloca nos pés os seus sapatos, e não te rebruçarás, e o pão dos homens não começarás. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse, não o farás? O que significam essas coisas que está fazendo? E eu lhe disse, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo de vossa alma. E os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E farei como eu fiz. Não vos rebruçarei e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo que fareis, e quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia que eu lhe tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrirá-se a tua boca para com aquele que escapar, e falarás por mais tempo e não ficarás mudo. Assim virás a ser um sinal maravilhoso, e saberão que sou o Senhor. 25. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o rosto contra os teus filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, visto que tu dissestes, acerca do santuário que foi profanado, e acerca da terra de Israel que foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entreguei em processão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá
uma estrebaria de camelos, e aos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bastante, como as mãos e patente, com os pés te alegraste de coração, toda a tua maldade contra a terra de Israel. Eis que eu estenderei a mão contra ti, e darei por ti despojo às nações, e arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que sou eu, o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: visto como diz Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades, fora das fronteiras da glória da terra. Bet-Gesimote, Baal-Meon e até Kiriataim, até os filhos do Oriente, até a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em processão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabistas saberão que sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se houve vingativamente para a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim o Senhor Jeová também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei de homens e animais, e tornarei em deserto desde Temá até Dedá, cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, para a mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomistas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com a malícia, para destruírem perpétua inimizade. Portanto, e assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus teus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que sou eu, o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. 26. E sucedeu no 11º ano ao primeiro mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto como Tiro disse no tocante de Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. E elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres. E eu varrerei o seu pó, e dela fará uma penha descalvada. No meio do mar virá um enorme enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada. E saberão que eu sou o Senhor, porque assim o Senhor Jeová, eis que trarei contra o Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, os reis dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros e companhias e muito povo.
as tuas filhas no campo, que a matarás a espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porá trabucos em frente de ti, contra os muros, e derrubará as suas torres com os seus machados. Pela multidão dos cavalos te cobrirá de pó. Os murros tremerão como o estrondo dos cavaleiros e das rodas, e dos carros quando eles entrar pelas suas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brechas. Com as unhas dos seus cavalos pisará todos as tuas ruas, e o teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra, e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e afastarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão nos meios das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas e o som das suas harpas, se não ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser enxugadouro das redes, e nunca mais será edificada, porque o Senhor o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com os estrondos da tua queda, quando gemerem os trapassados, quando se fizerem uma espantosa matança no meio de ti? E todos os princípios do mar descerão dos seus trondos e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas de tremores, e se vestirão sobre a terra, se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por causa de ti pasmarão, e levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que fosse forte ao mar. Tu e os teus moradores, que atemorizaram todos os teus visitantes, agora estremecerão as ilhas do dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbarão-se com a tua saída, porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer sobre mim um abismo e muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas minhas baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que desceram a cova, para que não seja habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais que te buscarem. Nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Paz, igreja. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus venha nos abençoar grandiosamente em nossas famílias, em nossa comunidade, e que cada vez mais a palavra do Senhor seja o nosso caminho. Amém.